Quero te agradecer pela proteção que o Senhor tem nos dado. Quero te agradecer pelo pão de cada dia que o Senhor tem nos dado. Quero te agradecer pela saúde ou pela recuperação dela que o Senhor tem nos dado. Quero te agradecer, Senhor, até pelas situações adversas que temos enfrentado. Tudo nos aproxima do Senhor. Pai, ajude-nos a compreender a Tua boa vontade, porque nós reconhecemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, como diz a Tua palavra. Esteja entre nós, Senhor. Esteja entre nós. Fale conosco através das orações, dos sorrisos, dos abraços. Fale conosco, Senhor, através das palavras amigas. Fale conosco, Senhor, através das ministrações e dos cânticos. Fale conosco, Senhor, através da Tua palavra que será explanada por nosso pastor. Ô Senhor, fale conosco. Venha Espírito de Deus sobre nós e nos enche de si mesmo. Ah, como é gostoso saber que o Senhor está com a gente e que a gente pode contar com o Senhor. Como diz aquela linda canção da Gláucia Carvalho, quando a gente ouve a Tua voz, os nossos medos se vão. Oh Deus, não nos deixe com medo. Fale conosco, para que a gente, ouvindo a Sua doce voz, nós nos enchamos de Ti. Muito obrigado por estar conosco. No nome de Jesus. Amém. Amém. Você é muito bem-vindo. Que bom que você veio. E o nosso grande desafio é você que vem à noite vir também na EBD. E a gente fala a mesma coisa para as pessoas que vêm na EBD. Às vezes vem muitos na EBD e não vêm no culto à noite. E a gente quer que vocês estejam conosco o tempo todo, né? Nós louvamos e glorificamos a Deus através das atividades da igreja. E eu queria lembrar que hoje à tarde, nós tivemos aqui o Café dos Diáconos, já fiquei sabendo que foi bênção. Teve aí almoço das irmãs, e até gente que não devia ter ido foi, né, irmã? Era almoço com as mulheres. O que o Ismar estava fazendo lá, Renato? Eu não fui lá serrar, eu não entendo isso. Diz que ele falou que era segurança das irmãs lá. Mas, enfim, a igreja está em movimento e é bom a gente saber disso, né? Hoje de manhã também nós apresentamos 2 novos líderes para o Ministério de Jovens e Adolescentes, não é? Amém? Carol e Renato vão estar abençoando a gente nesse ministério, compondo lá com a gente, vai ser bênção demais. E também nós lançamos o nosso Acampa Betel 2026. Teve vídeo, teve coreografia, foi muito legal, né? Então, quem não veio de manhã perdeu, mas foi divertido. Tem os preços já, você já pode fazer a sua inscrição. O Guilherme está aí, não está? Cadê o Guilherme? O Guilherme ali, ó. A maquininha, você pode dividir até em 8 vezes. Começa a pagar agora. Nós nos esforçamos muito para garantir um valor bem acessível. Vocês 3 aí, hein? Tem compromisso comigo. E compromisso é compromisso. Olhou nos meus olhos, apertou minha mão, está selado. Pastor, aqueles 3 ali são os primeiros da nossa lista. Tá certo? Então, ficou por R$ 590. Você pode pagar até de 8 vezes. Então, faça logo a sua inscrição. Luiz, não tem desculpa não, hein? Dá. Então, vamos embora lá, porque vai ser bênção demais, tá certo? Faça a sua inscrição, procure o Guilherme. Se você tiver dificuldade, quiser dividir até de mais vezes, qualquer coisa que precisar, procura a mim, o pastor, o Guilherme, o Tiago, o Juan, o Elbert, a Luciene, quem que você quiser se sentir mais à vontade. Fala aí da nossa situação, tá bem? Deixa eu ver aqui se eu tenho mais algum aviso. Sim, o Encontro de Casais, dia 12 de julho. 12 de julho, é um sábado, tá certo? Então, você vai procurar o pastor Levi ou o Elbert para fazer a sua inscrição. O valor é R$ 110 por casal, tá certo?
Então, põe isso na sua agenda, e se você não tem namorado ou namorada, você tem até lá para resolver essa questão e participar do encontro. Ok? Vamos ler a palavra de Deus? Vamos ficar de pé, como a gente fez de manhã. A gente vai ler numa só voz esse texto, que vai ser projetado ali pela Dani. Está lá em Salmos 73, 28. E logo depois a gente já vai cantar. A gente vai continuar em pé, porque a gente está cheio de energia com esse friozinho, né? E aí a gente vai louvar ao Senhor. Vamos falar numa só voz. Salmo 73, 28. Já está aqui? Ah, chegou. Então vamos lá. Amém. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra mim.
alcançou a mim, alcançou a você, alcançou os nossos corações. Amor que não se cansa, que não mede esforço para nos encontrar todos os dias. Que nós possamos propagar desse amor dia após dia. Isso que nós vamos cantar agora. Até que o Senhor venha, cantaremos do amor dele, que é presente nos nossos corações, na nossa vida, que nos faz alegres, que nos faz esperançar uma vida eterna, uma vida com Cristo. É o amor do Senhor que nos permite isso. Vamos cantar.
seu coração continuar propagando esse amor, amor que transforma, amor que muda, que faz mudança de vida, mudança de rota e que nos traz para perto. Com mais uma canção você vai adorar o Senhor. E além de cantar, você pode também adorar o Senhor com seus dízimos e ofertas. Pela manhã eu disse que nós estamos mudando a nossa forma de dizer sobre a nossa reforma, né? Não é mais a reforma da fachada, né? Para que a gente não entenda que é tão somente uma reforma estética, né? Mas é uma reforma de acessibilidade. Nós estamos pensando nas gerações futuras, naqueles também que precisam, de alguma forma, por locomoção, né, de chegar até aqui para que juntos nós possamos louvar ao Senhor. Então, que o seu coração possa se apegar nesta causa, né, entender que esse é um gesto de generosidade, é um gesto de amor para com o seu irmão, para com a sua igreja, para com aqueles que precisam disso, né? E não somente uma reforma estética, mas que o seu coração possa entender isso, esse propósito, e você se sinta à vontade, então, para ofertar por essa causa, por esse sentido. E também, se você veio preparado para trazer o seu dízimo ou sua oferta para outra área, que você possa fazer isso com gratidão no seu coração, cumprindo os seus votos de gratidão ao Senhor, que poderemos dar ao Senhor por tantos e tantos benefícios que Ele nos tem dado, né? Por sua graça que é tão presente em nossas vidas, que você possa entregar tudo que você tem, é o seu louvor, a sua gratidão, a sua generosidade, o seu amor por Ele, pela obra dEle. Enquanto cantamos, então, você pode participar desse momento. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Isso move as
nossa oração. Nós já oramos essa canção, Senhor. O Senhor é aquele que é capaz de mover montanhas, ó Deus. De ir àqueles que se perdem, atrás daqueles que se perdem do teu caminho, com muito amor, com tamanho amor. O Senhor é aquele que nos resgata. Apesar do teu poder, apesar da tua grandeza, o Senhor ama cada um de nós. E nós não merecemos esse amor. Hoje nós podemos aqui, ó Deus, com nossos lábios, com nossa voz, declarar desse amor, ó Deus, grandioso amor, que vem até nós todos os dias. Talvez por vezes nós temos nos afastado, ó Deus, do teu amor, ó Deus, da tua intenção de nos resgatar. E nós queremos pedir ao Senhor nesta noite, nos traga de volta para os teus caminhos. Se os nossos pés, ó Deus, eles de alguma forma se colocam distantes do Senhor, que possamos, ó Deus, consertar a nossa rota, o nosso trajeto. E nós queremos, ó Deus, proclamar com nossa voz e com nosso coração que o teu amor, ó Deus, é o amor que transforma, é o amor que nos transformou. Ó Deus, é o amor que move montanhas, que não mede esforço para nos alcançar. Ainda, Deus, que venhamos nos perder, o Senhor está sempre ao nosso lado, nos chamando para perto de Ti. E nesta noite nós nos sentimos, ó Deus, tocados para isso, estarmos próximos do Senhor, com o nosso coração alinhado à Tua vontade. E te pedimos isso nessa noite. Continue falando conosco e nos transformando. Que ainda nessa noite, ó Deus, vidas possam se render ao Senhor aqui, nesse lugar. Que nós possamos, ó Deus, como igreja do Senhor, nos render à Tua vontade, ao Teu querer. É o desejo do Senhor para cada um de nós, para os nossos corações. Fale conosco, continue falando conosco. Agora através da mensagem, nós te pedimos isso. No nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém, amém. Você pode se assentar. Amém, amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz de Jesus a todos. Amém? Amém. Abra comigo sua Bíblia, por favor. Nós vamos continuar o nosso estudo sobre a igreja em Filadélfia. Então, Apocalipse, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do verso de número 7. Na semana passada, nós já fizemos as considerações iniciais dessa carta, tratamos alguns assuntos históricos e teológicos, e hoje, com a graça de Deus, nós pretendemos fazer a aplicação dessa carta à vida da nossa igreja. Então, nós teremos hoje, mais uma vez, como sempre estamos fazendo, um sermão de natureza mais pastoral. Muito bem. Apocalipse 3, a partir do verso 7, nós lemos assim, palavras de Jesus escritas pelo apóstolo João. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis que o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa.
Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai Santo, nós te damos graças mais uma vez nessa noite, pela tua presença entre nós. Senhor, o nosso desejo é como cantamos, nós queremos viver para a tua glória. Nós queremos que essa igreja, Senhor, viva para a tua glória. Nós queremos, Senhor, que tu sejas o centro do nosso louvor e também agora, Senhor, o centro da nossa meditação. Portanto, ó Santo Espírito do Senhor, que habita em nós, entre nós, que tu possas iluminar a mente de cada um dos meus ouvintes, para que essa palavra chegue a cada um de uma forma muito clara. Mas eu também te peço, ó Senhor, por sua misericórdia e graça, e por a ação desse mesmo Espírito, que essa palavra também possa chegar ao coração dos meus ouvintes, e possa, Senhor, produzir os devidos frutos para a sua própria glória. É assim que nós oramos, e oramos no nome sobre todo nome, o irrecusável nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Irmãos, quando eu comecei a estudar essa carta que Jesus endereçou à igreja em Filadélfia, eu parti da seguinte premissa: quem não quer ser como a igreja em Filadélfia? De uma forma mais detalhada, eu parti dessas premissas. Qual pastor não gostaria de pastorear uma igreja como a igreja de Filadélfia? Ou ainda, qual membro não gostaria de servir e participar numa igreja como essa igreja em Filadélfia? Muito bem, mas quando eu fui comparando essa carta que Jesus escreveu a essa igreja e também percebendo que não apenas Filadélfia, mas Esmirna foram as únicas cartas que Jesus não trouxe nenhuma censura, eu fiquei surpreso com uma coisa. E foi me acendendo uma luzinha e eu fui me perguntando, será que a igreja evangélica de hoje realmente deseja ser como a igreja em Filadélfia? Será que os pastores que nesse mesmo dia e nesse mesmo horário estão ocupando os púlpitos das nossas igrejas evangélicas desejam pastorear uma igreja como a igreja em Filadélfia? Será verdade que as pessoas desejam participar e pertencer de verdade, de fato, de uma igreja como a igreja de Filadélfia? Portanto, a minha premissa mudou, meus irmãos, a partir dos estudos, e a partir da meditação, à medida que Deus foi iluminando minha mente. E a premissa com que eu gostaria de compartilhar o pensamento com os irmãos nesta noite é: por quê? Porque as nossas igrejas não querem mais ser como a igreja de Filadélfia. E aqui eu passo a elencar alguns claros motivos que parecem muito evidentes para mim. O primeiro motivo é porque foi o próprio Jesus que falou acerca dessa igreja, que essa é uma igreja fraca. Não é isso que Jesus diz aí no verso de número 8? Ele diz: eu conheço as obras que você realiza, e eu coloco diante de você uma porta que não pode se fechar,
mas eu sei que você tem pouca força. Em outras palavras, Jesus diz àquela igreja: eu sei que você é uma igreja fraca. Assim como ele falou à igreja de Esmirna, dizendo: você é pobre. E aqui ele diz a Filadélfia: você é uma igreja fraca. E será, meus irmãos, que a igreja brasileira deseja ser uma igreja fraca? Será qual o espírito que hoje tem dominado as nossas denominações? Será que é o espírito da fraqueza? Ou não seria o espírito do poder e da glória? Basta nós vermos os televangelistas, as igrejas que são tão populares hoje nas nossas mídias. A nossa igreja evangélica passou de ser o patinho feio da religiosidade brasileira para hoje ser uma igreja mega poderosa, forte, forte. Uma igreja rica, uma igreja empoderada, uma igreja que tem poder para eleger políticos, uma igreja que tem voz e vez na sociedade. Nós temos hoje pastores que, acreditem os irmãos, que são poderosos e fortes. Pastores hoje que estão milionários, enriquecendo com o dinheiro do rebanho, que são pastores sequestráveis. Eles andam com segurança, andam em carro blindado, andam de helicóptero, moram em mansões aqui e mansões no exterior. Nós temos membros evangélicos, crentes do Senhor Jesus, que se consideram membros VIPs, que se consideram membros privilegiados, que quando chegam na igreja, já tem uma área reservada só para eles. E ali eles comem, ali eles bebem, e ali eles tiram selfies com os seus admiradores, e depois de tudo aquilo ainda vai para uma churrascaria, a igreja paparica e mima muito bem esses nobres membros, esses nobres grandes servos de Deus, como se a palavra servo pudesse combinar com a palavra grande, porque para mim é um conflito, é uma contradição de termos. A grande questão é, nós queremos ser como Filadélfia, uma igreja pobre? Uma igreja fraca? Será que esse é o nosso desejo? Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é porque a igreja em Filadélfia, também no verso 9, os irmãos vão ver que era uma igreja que não era muito bem aceita naquela sociedade, era uma igreja perseguida e odiada. Era uma igreja que não gozava de uma boa popularidade no mundo. Ela sofria pressões de todos os lados. E mais uma vez a pergunta que eu faço é: será que nós também, Igreja Evangélica Brasileira, queremos sofrer perseguições? Ou será que nós estamos açucarando a nossa mensagem, açucarando o nosso comportamento? Será que nós estamos amenizando o Evangelho de Jesus para que a gente possa ser costurado e para que a gente possa caber nesse mundo? Para que as pessoas do mundo possam nos aplaudir e dizer: olha, como os evangélicos são bons, como eles são legais, como eles são bacanas. E eles vêm e superlotam as nossas igrejas e também superlotam o nosso gasofilácio, mas a vida dessas pessoas continua intactas, não são mudadas. Mas a custo de quê? A custo de popularidade, a custo de aceitação, a custo de sermos aceitos, e aí a gente vibra quando os nossos irmãos e quando os nossos pastores estão aparecendo na Rede Globo de televisão. Estão dando entrevistas para
as mídias mais famosas, estão indo nos programas mais chiques, e ali os nossos pastores falam, e as pessoas aplaudem, os ateus aplaudem, os adúlteros aplaudem, as pessoas que estão com a vida errada aplaudem, dizendo, esse é o evangelho que nós queremos. Será que nós queremos, de fato, ser como a igreja em Filadélfia, que é perseguida e odiada? Terceiro motivo pelo qual eu mudei a minha premissa foi porque, nas palavras do próprio Jesus, as recompensas que ele nos prometeu são todas para o futuro. O verso 10 em diante, se os irmãos observarem, Jesus vai dizer sobre aqueles que guardaram a palavra, ele vai dizer, olha, guarda o que você tem, conserva o que você tem, persevera naquilo que você já recebeu, para que ninguém tome a sua coroa. Ora, essa coroa é uma esperança, é uma promessa futura, meus irmãos. E vejam no verso 12, Jesus vai dizer, ao vencedor, tudo no futuro, farei com que seja coluna no santuário de Deus, e dali jamais sairá. Gravarei no futuro sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, o nome da Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Tudo no futuro. Esperança futura. E a grande questão é, será que nós queremos esperar essa herança, ou nós não queremos as coisas aqui agora? Nós vivemos num mundo tão imediatista, tão do aqui e do agora, que nós não temos mais paciência para esperar a nossa recompensa. Nós queremos agora. Cristo nos prometeu riquezas, alegrias. Cristo nos prometeu uma plena felicidade. Mas Ele nos prometeu no futuro, mas nós não queremos. Nós não queremos ser como Filadélfia, uma igreja que espera e aguarda ansiosamente pela revelação de Jesus. Para que Jesus precisa voltar? Eu quero a felicidade aqui e agora. Eu quero sentir prazer nos meus nervos aqui e agora. Eu quero ser próspero e rico aqui e agora. Eu não quero esperar quando Jesus voltar. Essa é a razão, meus irmãos, pela qual nos nossos púlpitos nós quase não pregamos sobre aquilo que nós cantamos, a vinda do Senhor. Porque nós estamos tão ambientados nesse mundo. Porque nós estamos tão satisfeitos nesse mundo, inclusive com a nossa religiosidade nesse mundo, que nós não precisamos que Jesus volte. Porque nós não somos peregrinos. A igreja de Jesus Cristo deixou de ser uma igreja marginal e peregrina, para ser uma igreja da situação, do momento, do aqui e do agora. Eu quero a minha bênção aqui e agora. Eu quero a minha cura aqui e agora. Eu não quero esperar o porvir. Essa é a razão pela qual, infelizmente, eu penso que nós não queremos nos parecer com Filadélfia. E se os irmãos têm boa memória, aqueles que estão nos acompanhando nas nossas pregações, note aqui os elementos elencados. Primeiro, poder, popularidade e recompensa, aqui e agora. Qual é a igreja que tinha essas características? A igreja de Sardes. A igreja de Sardes. A igreja de Sardes era uma igreja popular, era uma igreja poderosa, era uma igreja que os bancos estavam todos cheios. Era uma igreja rica. Então eu cheguei à seguinte conclusão: nós não queremos ser como Filadélfia, porque nós queremos e amamos Sardes.
Só que Sardes, meus irmãos, Sardes foi uma igreja que Jesus falou para ela: você parece que está viva, mas você está morta. Morta. Muito bem. Muito bem. Mas esse sermão não tem um tom negativo nessa noite. Para os irmãos não irem embora para casa com a cabeça baixa. Só um parente, às vezes as pessoas falam: pastor, você bate demais na gente. Então por que você está voltando, né? Mas eu falo brincando com os irmãos, mas é uma verdade. Eu falo assim: eu não vou sofrer essa palavra sozinho. Eu quero, já que Deus está me batendo, eu quero bater em alguém também. Mas essa palavra não vai ser de forma alguma uma palavra negativa, meus irmãos, porque nessa noite eu quero estimular a essa igreja. Eu quero estimular a minha amada Igreja Batista Betel a sermos como Filadélfia. E eu dou aqui as razões para esse incentivo. A primeira razão que eu gostaria de considerar com os irmãos é justamente porque para essa igreja Jesus disse que as portas estão abertas. Leia aí na sua Bíblia, Jesus vai dizer que ele é aquele que abre e ninguém fecha, os primeiros versos. Depois ele vai dizer que ele colocou diante dessa igreja uma porta que não se fecha jamais. Que porta é essa? O Dr. John Stott, um biblista anglicano, falecido recentemente, ele vai dizer que essa é a porta da salvação. Para essa igreja fraca, as portas da salvação estão abertas. E sabe quem entra por essa porta da salvação? O John Stott vai dizer que a natureza dessa porta é dupla. Primeiro, essa porta, certamente, Jesus se referia a uma porta estreita. Que você entra espremido por ela. Que você entra com custo porque ela não é larga. Porque a porta larga é fácil de você entrar. E Jesus vai dizer: olha, essa porta larga, muitos entram por ela porque ela é fácil demais. Mas a porta que eu quero que o meu rebanho passe, os meus amados, aqueles que me pertencem, é uma porta estreita. E você precisa se esforçar e se apertar para passar por ela. E você não pode passar por ela com bagagens. Você precisa passar você apenas. Descosturado desse mundo. Sem nenhum peso e embaraço desse mundo. Só passa você. E mais do que isso, o John Stott vai dizer que essa porta, além de ser estreita, ela também é uma porta baixinha. E isso implica afirmar que para entrarmos por essa porta, nós precisamos nos inclinar. Nós precisamos nos humilhar. Para nos encontrarmos com Jesus, Igreja Batista Betel. Se queremos os aplausos, não desse mundo, mas de Jesus. Se queremos ser salvos, não por esse mundo e a salvação que esse mundo nos oferece, mas ser salvos por Jesus, nós precisamos nos inclinar. Nós precisamos deixar o nosso orgulho, as nossas agendas, os nossos pecados, e precisamos nos espremer por essa porta, esquecer dos aplausos desse mundo, gente, e olharmos para Jesus e desejarmos a sua aprovação. Para isso precisamos nos rebaixar, reconhecer justamente isso, a nossa fraqueza,
a nossa fraqueza. Eis aqui a segunda razão pela qual eu quero incentivar essa igreja a sermos como Filadélfia. Nós jamais devemos nos esquecer disso, meus irmãos. Nós somos uma igreja fraca. E nós jamais devemos desejar o contrário. Vamos continuar sendo uma igreja fraca, porque é na nossa fraqueza, é por causa da nossa fraqueza, que Deus continuará se manifestando entre nós. Deus não usará a Betel a despeito das suas fraquezas, mas Deus usará a Betel e usará cada um de nós, justamente porque nós somos fracos. O John Bunyan, no seu livro O Peregrino, que é um grande clássico da literatura, se você ainda não leu o John Bunyan e o Peregrino, você precisa ler. Ele, depois da Bíblia, é o livro mais lido e mais conhecido entre os cristãos. Ele vai dizer que Deus levou o peregrino, esse cristão, para um vale chamado Vale da Humilhação. E no Vale da Humilhação ele enfrentou o Apolion, que era um demônio terrível e poderoso. E sabe o que Apolion fez com esse peregrino? O humilhou profundamente. Expôs todas as suas fraquezas, mostrou as suas tentações, as suas cobiças, e ele foi de fato balançado. Irmãos, eu quero dizer justamente isso, Igreja Batista Betel, não tenha vergonha das suas fraquezas, mas confesse as suas fraquezas diante de Deus, e se apresente diante de Deus com as suas fraquezas, para que dessas fraquezas, que são tentações que Satanás usa para nos humilhar, e para nos rebaixar, é justamente nessas fraquezas que o poder de Deus irá se aperfeiçoar. Enquanto nós somos fracos, aí é que somos fortes. Portanto, precisamos continuar anunciando as nossas fraquezas. O segundo incentivo e motivo que eu gostaria de dar aos irmãos para que a gente deseje ser como a igreja em Filadélfia está no verso 9, quando Jesus diz sobre uma sinagoga de Satanás e que essa sinagoga iria fazer oposição à sua igreja, mas no final eles iriam se prostrar aos pés daqueles irmãos, fracos irmãos, iriam reconhecer o amor de Deus na vida deles. E aqui o Dr. John Stott vai dizer que essa porta aberta para a igreja em Filadélfia também era uma porta de salvação, não apenas nossa, mas também dos nossos ouvintes. Nós queremos ganhar esse mundo para Cristo, meus irmãos. Nós queremos, de fato, impactar com a nossa vida esse mundo, meus irmãos. Nós precisamos estar diante do Senhor em sinceridade e em humildade, porque é justamente essa palavra e esse testemunho que o mundo precisa ouvir. O que o texto está dizendo é o seguinte, que na nossa fragilidade e na nossa fidelidade, Deus trará outros, Deus salvará outros. Não é através do poder do dinheiro que nós iremos converter as pessoas. Porque às vezes a gente pensa, nós precisamos de uma igreja poderosa, nós precisamos de uma igreja rica, porque nós precisamos comprar os jornais, nós precisamos comprar a televisão, nós precisamos botar para quebrar e fazer muito barulho na sociedade para que as pessoas ouçam sobre Jesus. Isso é mentira. Isso é o espírito de Sardes, nós não precisamos. O que nós precisamos é de vida no altar, gente. O que nós precisamos é de vida santa, gente. O que nós precisamos é de um coração queimando e ardendo por amor ao Senhor e por amor aos perdidos, gente.
Porque se o nosso coração estiver sendo queimado pela brasa viva do Evangelho de Jesus, a nossa mensagem irá transformar outras pessoas. O seu marido se converterá. Seus filhos se converterão. Seu chefe se converterá. As pessoas virão e se prostrarão diante de você e vão reconhecer o amor de Deus sobre a sua vida. Precisamos ser como Filadélfia, para que os nossos inimigos se tornem nossos amigos. Para que assim como nós somos reconciliados com Cristo, eles também sejam reconciliados. Terceiro motivo, pelo qual eu acredito que nós devemos ser como Filadélfia. E esse talvez seja o motivo mais elementar, mas o mais importante. Verso de número 10, vai dizer que Jesus está conosco e Ele está nos guardando. Diz assim: você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro. Irmãos, se tem algo que nós devemos estar sempre nos lembrando, é da presença de Deus em nós e entre nós. Igreja Batista Betel, Deus está conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está entre nós. Não vamos negociar a presença viva de Deus entre nós. Por nada nesse mundo. Por nada nesse mundo. Por nenhum espírito de Sardes. Nós não vamos trocar a nossa fidelidade ao Senhor Jesus e a esse Evangelho. Por nada nesse mundo. Porque, meus irmãos, se Cristo não aprovar o nosso culto, Otávio, se Cristo não aprovar o nosso louvor, se Cristo não aprovar a nossa pregação, se Cristo não aprovar a nossa vida comunitária, qual é o valor que tem estarmos aqui, gente? Mas se a presença viva de Jesus se manifesta entre nós, não importa se somos 10, se somos 20, se somos apenas 30, não importa, isso é bobagem, essa numerolatria é de Satanás, é de Sardes, não importa, o que importa é se Cristo está entre nós, e se Ele é Senhor entre nós, e se Ele nos aprova, gente. Ao Senhor servimos. E só diante dele nos prostramos. Só existe um Senhor. Só existe um Deus. E Ele não é o dinheiro, Ele não é o sexo, Ele não é o poder, Ele não sou eu. Só existe um Senhor. E Ele está nos céus, mas também está conosco. E por fim, o verso 12, Jesus vai dizer que ao vencedor lhe será dado ser coluna no santuário de Deus. Eu gosto dessa imagem da coluna. O John Stott vai dizer que isso evoca uma ideia de inabalabilidade. Existe essa palavra, professores de português? Ou seja, nós jamais seremos abalados. Agora vocês entenderam, né? Isso implica afirmar que se formos como a igreja em Filadélfia, nós jamais seremos abalados. Abalados. Nada, absolutamente nada irá nos abalar. Como diz o Martinho Lutero, no seu hino clássico, Castelo Forte, ele vai dizer: se temos que perder família, bens, poder, embora a vida vá, ele vai dizer, por nós Jesus está, e Ele nos dará o seu reino. O crente de Filadélfia, ele não se abala, gente.
Você pode perder sua saúde. Você pode perder o seu emprego. Você pode perder os seus amigos. Você pode perder tudo que você tem, mas você não se abala. Você pode perder prestígio. As pessoas podem virar as costas para você, mas a gente não se abala, porque nós sabemos que a nossa recompensa está no Senhor nosso Deus. Nós jamais seremos confundidos por Ele. Portanto, meus irmãos, eu encerro dizendo justamente isso, que é o desejo do Senhor para essa igreja, nós sejamos como Filadélfia. Mas é desejo para cada um de nós, como cristãos, que o nosso coração também seja como essa igreja. Se alegre nas suas fraquezas. Se alegre nas suas privações. Se alegre quando você é desprezado por amor a Jesus. Porque grande é o nosso galardão nos céus. A nossa pátria está nos céus, meus irmãos. Nós não somos deste mundo. Se fôssemos deste mundo, o mundo amaria aquilo que é seu. Mas nós não somos deste mundo. Nós somos comprados desse mundo. Por isso, nesse mundo nós ainda sofremos. Por isso, nesse mundo, nosso coração ainda fica partido. Por isso, nesse mundo, nós ainda adoecemos. Por isso, nesse mundo, nós ainda passamos pelas diversas tribulações. Mas é por enquanto. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, nas palavras do apóstolo Paulo, há de produzir em cada um de nós e há de produzir nessa igreja um eterno peso de glória incomparavelmente maior. Portanto, meus irmãos, resistam. Portanto, meus irmãos, sejam santos. Portanto, meus irmãos, não se desanimem. Olhem para Cristo, passem pela porta apertada, se inclinem diante dEle, se humilhem diante dEle. Não tenham medo de serem pequenos e de serem humilhados. Nós somos pequenos e humilhados por amor a Cristo. Nós, portanto, somos diante do Senhor grandes. Grande é o nosso galardão que está nos céus, e o nosso galardão que está nos céus é o próprio Jesus. É o próprio Jesus. Se nós formos observar em todas as cartas, quando Jesus faz promessas futuras, Ele promete a si mesmo. Ele diz, se você vencer, você vai receber mais de mim. Aqui está a nossa alegria, nossa recompensa. É Jesus, gente. É Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. E certamente você receberá a dele. Feche seus olhos. E vamos orar. A pergunta é: a quem servimos? A quem queremos agradar? Amanhã é segunda-feira. Talvez as tentações vão chegar até os irmãos. E os falsos deuses desse mundo vão querer ser adorados. Mas que nessa noite nós possamos, diante do Senhor, dizer: nós adoramos e servimos apenas ao Cordeiro. Ó Senhor, nosso Deus bendito e Pai amoroso, te damos graças por mais essa palavra. Nos alegramos, Senhor, pela tua misericórdia e pelo teu Espírito que ainda fala entre nós, continua falando entre nós. Continua, Senhor, nos exortando, continua, Senhor, nos mostrando a tua vontade para essa igreja. Ó Senhor, e quantas vezes nos achamos tão distantes e tão aquém dessa palavra. Mas nessa noite nós te pedimos misericórdia e graça, Senhor. Ó Pai, nós queremos ser como Filadélfia, fracos. Não temos medo da perseguição, Senhor. E temos os olhos colocados na eternidade, não no aqui e no agora. Seja conosco, nos conduza por esse caminho que é tão estreito.
e faz-nos passar por essa porta, Senhor, para que possamos receber a coroa da vida que nos está reservada. Guarda-nos nessa semana, e assim que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e a doce consolação do Teu Santo Espírito seja com todo o Seu povo, espalhado por toda a terra, não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Vamos ainda adorar o Senhor, irmãos, e assim estamos despedidos. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, e o que tenho te entrego, Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar
sua semana. Não saia sem dar 50 abraços. Temos um cafezinho ainda. Que Deus te abençoe. Excelente semana para você.